A oficina de teatro entrevista trouxe hoje para vocês um momento para conversarmos sobre a leitura. A leitura de uma cidade especial como Tiradentes, cheia de histórias e histórias. Os desafios e a oportunidade de criar soluções que preservem sua essência como um bem comum a todos que nasceram nela e a escolheram para viver. Ler é muito importante. Já dizia Cecília Meirelles. Não se trata de alfabetizar, mas de humanizar criaturas, de trazê-las verdadeiramente à sua condição humana, para então a integrar na vida social. É necessário haver como alicerce para um sonho de renovação, uma força enraizada na vida do próprio povo, atuando nela, governando-a, dirigindo-a para sua própria liberdade. Eu sou a Paula, nasci e vivo em Tiradentes. Também sou supervisora da Rede Municipal de Ensino e integrante da Oficina de Teatro Entrevista. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais. A Maria José Boaventura, conhecida como Marijô, nasceu em Pirapora e vive em Tiradentes por mais de 30 anos. É professora, artista plástica, ilustradora, autora, formada pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem especialização em litografia pela FAAP de São Paulo e aqui foi uma das fundadoras da Casa de Gravura Largo do Ó. Durante 17 anos, esteve à frente dos trabalhos da Biblioteca do Ó, que abrigou diversos projetos culturais. Entre eles, Recontando o Rosário, da Fundação Palmares e Mink. A revitalização das comemorações, coordenando o Congado de São Benedito. Temos também o Luiz Cruz. Nasceu e vive em Tiradentes. Professor, pesquisador, fotógrafo, autor e editor. Ele estudou artes em Ouro Preto e na Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro. Tem graduação em letras, especialização em administração e manejo de unidades de conservação. Mestre e doutorando em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Luiz Cruz traz para nós hoje um panorama sobre as possibilidades de leitura. Ler a cidade. Para reintegrar a cidade no tempo, a prospecção da cidade ideal, utópica ao modelar, suscita, simetricamente, uma pesquisa por seu passado, por sua identidade histórica e pela sua marca fundante. Carlos Antônio Leite Brandão, As Cidades da Cidade. Para a preservação de uma cidade, ou determinado conjunto arquitetônico, paisagístico ou ambiental, há diversos instrumentos, como tombamento, registro, plano diretor, plano de gestão, plano de manejo, estudo de capacidade de carga e impacto, código de obras, normas para o parcelamento e ocupação do solo, e até a programação visual, para evitar a poluição. Os instrumentos são elementares para a proteção, a conservação da cidade e a melhoria da qualidade de vida. Para que tenham eficiência, torna-se necessário promover o intercâmbio entre eles, bem como entre os agentes responsáveis por colocarem em prática e fazer o monitoramento de cada um deles. Alguns desses instrumentos legais foram construídos com a participação e colaboração de membros da comunidade, como o Plano Diretor Participativo. Há outros instrumentos que podem ser utilizados para a compreensão e conservação da cidade. Um deles é a leitura. Através da leitura da cidade, pode-se perceber as nuances dos fatores que a comprometem. Possibilita compreender suas origens e facilita nas buscas para as possíveis soluções. Ler a cidade do presente é um exercício elementar, mas, para sua compreensão ideal, torna-se necessário ler a cidade do passado,
consequentemente, vislumbrar a cidade do futuro. A leitura pode ser histórica, ler a cidade como lemos um texto ou uma fotografia antiga, no seu contexto ambiental e paisagístico. Afinal de contas, tudo começou por uma opção e uma definição por se instalar em determinado lugar. A leitura pode ser poética, ler a cidade captando seus aspectos singulares, bucólicos, seja na arquitetura, no urbanismo ou na paisagem. Pode ser uma leitura crítica, a objetivar identificação e análise dos fatores de ameaças, de descaracterização ou mesmo do uso indevido. Uma boa leitura crítica carece de experiências do passado e visão de futuro. Ainda podemos fazer uma leitura lírica ou mesmo memorável da cidade, o locus dos acontecimentos, o lugar que vivemos, onde realizamos nossos sonhos, construímos aprendizagens, compartilhamos aprendizagens, passamos por momentos de felicidades, mas também de tristezas. O lugar que nos abriga e nos protege é onde acontece a imaterialidade, que dá alma a essa espacialidade, como a música, as artes visuais, a religiosidade, as manifestações culturais, como as folias, os congados, as serestas, ou ainda os ofícios e os saberes, e tantos outros. Todos com suas histórias, memórias e tradições, a enriquecer e propiciar identidade cultural para cada morador, também para o próprio lugar que escolhemos para viver e sonhar, a nossa cidade. Nossa! Agora então que nós já temos um panorama das possibilidades de leitura, vocês poderiam comentar um pouquinho sobre quem foram os principais atores para a formação da nossa cidade. Olha só, nós temos uma ocupação muito antiga, né? Precisamos considerar que aqui já existia uma população indígena. E aí chegam os bandeirantes que atravessaram, né, o sertão procurando ouro e pedras preciosas, né? E quando eles se instalam aqui, aos poucos, né, eles vão atraindo outras pessoas vindas de Portugal, vindo de outras partes do Brasil, mas principalmente de várias nações da África. Então, a nossa ocupação, além de ser muito antiga, ela é o encontro de várias localidades que aqui vêm em busca de riquezas fáceis, né? É uma riqueza mais fácil, e ocorre uma ocupação que a gente chama assim, de ocupação longilínea, né? Como se a gente tivesse um caminho muito antigo, obviamente já conhecido pelos indígenas, e aí se instala uma capela, no entorno dela vão colocando as casinhas, né? E ao longo desse caminho, e depois outras ocupações vão acontecendo, e vão surgindo novas ruas, novos becos, até se formar o arraial primitivo, que era Santo Antônio do Rio das Mortes, depois São José del Rei, a nossa atual cidade de Tiradentes. E aí, eu acho que alguma coisa sempre me intrigou o nome do bairro do Pacu e o nome do bairro Cuiabá, né, que são nomes indígenas. E sempre fiquei muito curiosa a respeito disso que se manteve, esses nomes, né, evocam esses primeiros habitantes aos quais o Luiz se referiu, que já estavam aqui quando esse pessoal chegou, né? Então, assim, que eram os índios carijós, né? Segundo o Luiz falou e tudo. Então, assim, é importante a gente perceber que a gente não tem só portugueses que vieram fundar uma cidade, mas havia os habitantes que já estavam aqui, porque com uma mata dessa, à beira dessa serra, nessa paisagem, e com a água próxima,
provavelmente era um belo lugar para se viver, sendo indígena, porque os índios sabem realmente o que é essencial e o que é bom nessa vida. E é interessante, Paula, é que nós temos vestígios, né? Apesar de não termos mais a população indígena, ela foi aos poucos sendo expulsa para o entorno da ocupação, né? Mas ainda é possível ver onde eles se instalavam, né? Nas margens dos rios, né? Então nós encontramos material arqueológico dessa ocupação indígena, né? E é curioso que no século XVIII a própria Câmara de São José envidava esforços para expulsar a comunidade indígena, bem como até combater as comunidades quilombolas, né, que se formavam também aqui no entorno da nossa região. Então essa é uma ocupação antiga, e desde o início também muito simbólica, né, dessa disputa de ocupação da área. E há informações sobre como eles escolhiam esses locais para implantar a cidade? Sim, a Marijô colocou, né, a questão da água, né, da mata. Os bandeirantes desenvolveram, né, uma técnica de desbravar os sertões através do conhecimento dos indígenas. Eles circulavam, né, pelos topos de montanha, por onde eles tinham uma visão mais ampla de onde eles estavam, exatamente para um objetivo de encontrar o ouro, né, mas na parte mais baixa dos topos de montanhas e das serras, tinha que ter mata e rios, né? Ou seja, para a alimentação, a caça e a pesca. E vocês poderiam falar um pouquinho de qual foi a contribuição dos portugueses para a formação e a ocupação da antiga Vila de São José? É interessante, Paula, que assim, nós tínhamos o início é indígena, depois chegam os paulistas, eles utilizaram as técnicas muito primitivas de se construir, que era o pau a pique, o sapé. Então, as edificações eram muito rudimentares, né? Quando chegam os portugueses, eles já trazem uma história muito longa da arte de edificar, né? Então eles vão organizar essa espacialidade dentro do decoro, né? O decoro que visa a formosura, a beleza, a organização, o asseio. Então isso tudo foi ocupando a espacialidade, e é por isso que a gente tem hoje um núcleo arquitetônico que você caminha e vê uma organização muito curiosa. A matriz está acima, depois as casas vão ocupando no seu entorno, mais abaixo está o chafariz, e no meio disso nós temos as capelas, os Passos da Paixão, né? A cadeia, a casa de câmara. Então tem uma organização muito interessante. Mas eu gostaria que a nossa companheira aqui falasse sobre a proporção. Sim, eu já estava pensando em falar disso, porque na verdade o que encanta muito nessas cidades, e sobretudo em Tiradentes, é a harmonia. E essa harmonia vem justamente da proporção, né? Você tem uma proporção de altura, de panos de telhados, de janelas, de aberturas e paredes cegas. Tudo isso é uma leitura, é um ritmo, é uma música, né? Cada fachada tem a sua composição perfeita, em equilíbrio, né? Onde essa harmonia é dada pela proporção. Então você diferencia muito as construções contemporâneas por essa ausência de proporção. Então, às vezes, você tem uma casa com um pano muito grande de parede, como se chama, e uma portica aqui e uma janelica ali. Ou então uma janela enorme com uma porta pequena. Não há essa preocupação, não há aprendizagem dessa lição da proporção que existia. Então, uma das coisas que essa cidade pode nos ensinar é a fazer as coisas de uma maneira mais proporcional, mais harmoniosa. Então, nós podemos ler a cidade como um monumento arquitetônico?
Sim, claro, é um monumento é, que tem a sua inteireza, que traz em cada. Se cada casa tem a sua harmonia, cada janela, cada porta, cada tipo, né, de fachada, você vai tendo essa harmonia geral da cidade. Por isso as pessoas se sentem bem, porque está em proporção com a escala humana. Né? É uma proporção humana, diferentemente dos grandes edifícios e das coisas grandiosas a que o homem chegou no momento contemporâneo, cidades grandes, onde as pessoas se sentem pequenas. Aqui elas se sentem integradas. Né? E o Luiz pode talvez detalhar um pouco mais sobre esse monumento arquitetônico aí, que é a especialidade dele, né, Luiz? Olha, o que realmente atrai na nossa cidade, né, como a Marjorie falou, que apesar de cada edificação, né, ela ocupar uma determinada parcela do solo, ela tem uma volumetria específica, e isso não vai repetir nenhuma outra edificação, cada uma é singular. Né? Mas mesmo assim, no seu diferencial, ela tem um diálogo com o conjunto. Né? Uma casa trava um diálogo de um lado com o outro, né, da esquerda com a direita. E quando a gente passa, por exemplo, na rua direita, a gente parece que assim está embarcando numa coisa totalmente homogênea. Mas, ao olhar detidamente, nós vamos observar que cada uma edificação ela é única, né? Com a sua característica, com o seu material construtivo. Né? E isso é interessante porque forma um conjunto. E é o que caracteriza Tiradentes, é a harmonia do seu conjunto arquitetônico. E a nossa cidade, Paula, ainda tem uma coisa muito interessante, que é o diálogo entre o patrimônio arquitetônico e o patrimônio ambiental. Né? Nós temos o privilégio de ter um conjunto arquitetônico com uma moldura viva, que é a Serra e a Mata da Serra de São José. Então, essa harmonia entre esses dois aspectos faz com que a nossa cidade seja realmente privilegiada no aspecto da arquitetura e do meio ambiente. E é isso que vem dar uma unidade, né? Nesse conjunto construído com esse conjunto natural. E por isso é confortável para a alma, para os olhos, né? Para tudo que a gente sente. Por isso que é inspiradora, né? E por isso também que eu acho que temos que ter um olhar, né, bem profundo diante da preservação. Então eu queria que vocês comentassem também um pouquinho sobre a importância da cidade enquanto locus de acontecimentos. Bom, olha só, é muito importante nós pensarmos a cidade como um lugar, né, que as coisas acontecem. Que, na verdade, até a própria cidade, para que ela existisse, foi um ponto de encontro. Encontro de quem? Dos mestres, né, construtores, dos pedreiros, dos carpinteiros, dos marceneiros, dos ferreiros. Então, a matriz de Santo Antônio, por exemplo, que ela chegasse até o ponto onde ela se encontra até ali, foram muitos mestres que passaram por ali, que trocaram informações, trocaram experiências. Né? E esse ponto de encontro acontece também com a cidade. Cada uma que foi sendo construída, né? Cada uma teve uma história, teve um sonho de realização de construção para abrigar a pessoa, para abrigar sua família. Né? E a partir do momento em que vai formando uma malha urbana, né, essa malha ela é feita para abrigar também os acontecimentos da comunidade, as celebrações, as procissões, né, o encontro da música. É muito importante a gente saber, mas a música era só sacra? Não, a gente tinha música também feita pelos tambores, pelos escravos que aqui viviam, que eram muito mais do que toda a outra parte da população.
Então, os acontecimentos, eles fazem parte, integram também a espacialidade com as suas casas, com as suas ruas, né, com a sua malha urbana. São essas manifestações, eu acho, né, culturais, tanto a música quanto a vivência mesmo cotidiana, que vão fazer com que a cidade deixe de ser uma construção, esteja apenas no espaço para integrar a ideia de um organismo vivo, porque são as ações das pessoas e as suas manifestações e as suas expressões que vão fazer esse organismo respirar. Então, essas manifestações são importantes porque elas são a respiração dessa cidade, né? Por isso que elas são inspiração para nós, né? O que é inspiração? Inspiração do grego é o estar-se possuído pelos deuses. Então, assim, tudo que essa cidade inspira em nós são coisas para o bem, para o belo, para a harmonia. Então, as pessoas gostam daqui porque elas também se sentem bem aqui. Elas entram nessa respiração da cidade e, com isso, elas se tornam inspiradas para viver melhor, né? Sim. Isso é o que se espera, né? O que remete também muito à preservação, né? Porque preservam-se a cultura, os hábitos. E quando a gente pensa em preservação, logo a gente pensa que para que ela exista tem que ter proteção. Sim. Né? Então, assim, uma coisa que nos leva muito a questionar é por que a cidade precisa, então, de tantos instrumentos de proteção. Porque é muito complexo, Paula. A questão da preservação, ela precisa de parâmetros, né? Se a cidade é protegida, eu posso fazer uma edificação e transgredir tudo. Se eu posso, o meu vizinho também pode. Então, a questão dos precedentes é muito complexa, né? Porque nós vivemos numa situação em que temos direitos iguais, né? Então, quando você tem um instrumento, ele vai orientar essa ocupação, vai ordenar, né? Porque a partir de determinada área você pode fazer dentro daquele limite, né? E Tiradentes é tão privilegiada porque ela está dentro do primeiro grupo de cidades protegidas do Brasil, que é através do tombamento do Decreto 25 de 1938. Então, a proteção dela vem desde o início do patrimônio, né, do IFAM. E aí, isso precisa ser entendido pela comunidade, porque sempre as pessoas mas eu vou transgredir. Quando você está transgredindo, você está abrindo precedente para que outras pessoas também possam transgredir, né? E aqui é um caso muito especial, que não é só o conjunto arquitetônico que tem proteção, né? A Serra de São José, ela também é protegida como uma área de proteção ambiental, ela já é um abrigo, um refúgio da vida silvestre, e desde 1979 está em processo de tombamento federal. Então a gente precisa envidar muitos esforços, não só para a proteção do núcleo mais antigo de Tiradentes, mas de um contexto maior da paisagem. Porque se nós fizermos só a proteção do núcleo e deixar tudo descaracterizado, nós vamos cair numa situação muito parecida com o que aconteceu com Ouro Preto. Ouro Preto era bem preservado no núcleo, mas não cuidou do entorno, né? E agora aqui em Tiradentes, nós já percebemos que há uma ocupação muito desordenada e que o entorno do núcleo principal ele já está ficando comprometido, né, por causa dessa ocupação que vai já aparecendo, né, e interferindo nessa paisagem. E quais são as ameaças que a cidade e a paisagem elas passam no momento?
justamente essa ocupação desordenada. Porque, na verdade, quando você tem uma ocupação desordenada, você tem essa moldura comprometida, assim como quando você transgride em relação a algum monumento dentro do centro histórico, alguma construção, o que acontece? Você quebra essa harmonia. Você não tem mais uma leitura agradável da cidade. Você não tem mais ângulos harmoniosos para registrar essa paisagem. Você tem ali atrás um buraco com um terreno vazio que grita mais do que o monumento que você quer fotografar. Você tem, num dado momento, um caixote atrás de um monumento cheio de linhas, cheio de curvas harmoniosas de proporção, que vai gritar mais do que aquela construção que é um exemplo, que é um modelo para nós, né? Que conta a nossa história, que nos dá lições de harmonia, de beleza e que nos faz melhores, porque isso não aparece objetivamente, mas isso é um bem-estar que você não pode mensurar, né? Você viver num lugar onde a natureza e a arquitetura estão em harmonia te traz um bem para a saúde física, mental, de alma, espiritual, inclusive, né? Porque eu acho que quando a gente reverencia uma coisa que está em harmonia e bem feita, você, do ponto de vista de religação, seja qual for sua religião, você está melhor, você está mais no seu centro, você está mais no prumo, você está mais no lugar em que você vive, né? E pode realizar melhor suas tarefas, o que você veio cumprir aqui, é a sua vida. É isso. Mas, Paulo, eu acho que tem um aspecto interessante, né? Eu citei o caso de Ouro Preto, né? Isso começou, essa ocupação do entorno de Ouro Preto, ela aconteceu na década de 70. E eu me lembro muito de alguns artistas de Ouro Preto fazendo manifestações contra essa ocupação desordenada e que comprometia a paisagem de Ouro Preto. Isso está acontecendo agora em Tiradentes e nós estamos assistindo de camarote, né? Essa ocupação desordenada, essa descaracterização. Mas é diferente de Ouro Preto e Tiradentes, porque o que está acontecendo aqui? Aqui estão sendo implantados condomínios, né? Loteamentos privados, né? Então, o entorno direto de Tiradentes está sendo ocupado quase que por bolhas, né? Sem comunicação com a comunidade. E isso traz um aspecto muito negativo, né? Que é a falta de interação, né, dessas espacialidades que vão se isolando. E eu estou muito preocupado no momento que a antiga Tiradentes ela está sendo ofuscada por diversas várias Tiradentes que estão surgindo, né? Sem conexão com a nossa espacialidade, sem conexão com a nossa malha urbana, sem conexão com aquilo que mais caracteriza Tiradentes, que é o seu conjunto arquitetônico e paisagístico. Mas sem conexão também com as manifestações culturais, porque é como se aquilo fosse uma outra coisa, sabe? Eu faço a minha vida aqui e ali eu vou se eu quiser, ou vou visitar como uma coisa morta, você entende? Isso tira o envolvimento da cidade como um espaço para todas essas manifestações culturais, todo esse emocional que faz a cidade respirar, que torna a cidade viva. Ou seja, acaba sendo uma ameaça para o patrimônio, tanto material quanto imaterial. Sim. Né? Nesse sentido, Paula, é uma ameaça mesmo. Sabe por quê? Quando a gente tem essas ocupações no entorno todo da cidade, e é interessante que Tiradentes vai ficar dividida. A metade da paisagem vai ser protegida por causa da Serra de São José. E a outra metade onde está acontecendo tudo. Só que essas ocupações,
elas não estão respeitando a declividade, não estão respeitando os fluxos de água, não estão respeitando a questão de onde é que vão os dejetos, né? Para onde que vai isso tudo? Elas não têm estação de tratamento de esgoto, né? E quem sofre mesmo as consequências disso são as pessoas economicamente mais enfraquecidas, né? Porque quando chove, quando nós temos o lamaçal vindo dessas ocupações novas, elas afetam exatamente os tiradentinos que estão na parte de baixo da cidade. Ou seja, não entra mais água na casa delas, entra lama, é um verdadeiro lamaçal. E constantemente essas pessoas têm perdido o seu patrimônio, o patrimônio da família, né? E lá vai embora toda a roupa, colchão, sofá, televisor, geladeira, as famílias perdem tudo. E tem que começar tudo novamente, né? Não é justo que a gente tenha essas ocupações que acham que estão sendo privilegiadas em detrimento das pessoas menos favorecidas, que perdem tudo quase que constantemente. Sim. Então, qual a situação do patrimônio humano em Tiradentes? Pegando toda essa visão, essa conversa que a gente já teve. Olha, o patrimônio humano, ele fica muito fragilizado. Por quê? Ele é a força de uma cidade, né? Deveria ser. Mas ele é o menos considerado, como está acontecendo no país, né? Você tem um patrimônio humano que é muito rico de valores, de cultura, de expressão, que está sendo desvalorizado por um patrimônio apenas material, né? Cuja referência é de Miami para baixo. Não vou falar para cima, porque para mim é para baixo. Enfim, quando eu me mudei para Tiradentes há muitos anos, eu convivia com aquelas pessoas que moravam nas suas casas, no centro histórico, com uma senhorinha que ela tinha a chave daquele passinho, ela morava em frente, ela cuidava dele. Quando tinha procissão, ela ia lá, ela limpava, ela enfeitava. Hoje, com os tiradentinos vivendo na periferia da cidade, no entorno do centro histórico, você tem pessoas ocupando o centro histórico, muitas vezes, onde os acontecimentos principais, culturais, sociodevocionais, porque aqui em Tiradentes a gente nem separa muito a manifestação religiosa da manifestação cultural, porque elas estão interligadas. Então, o que acontece? Você tem casas fechadas, porque as pessoas vêm aqui só uma, duas vezes por ano, ou então elas moram ali sem ter muito interesse e envolvimento. Claro que há exceções, mas você tem pessoas que não têm o menor envolvimento com o que está ocorrendo ali. Com isso, muitas manifestações, que são justamente esse patrimônio humano rico, comprometido, né? Você tem muitas festas que perdem a sua força, porque não moram mais as pessoas ali em torno que se reuniam, né? Na rua direita havia várias fogueiras de São João, as pessoas se confraternizavam, né? Hoje você tem 2, 3 casas no máximo, onde estão pessoas, moradores tradicionais, né? Que constituem esse patrimônio humano. Sim. E eu acho, Paulo, que assim, com o esvaziamento, né, da parte mais antiga da cidade, e praticamente usada para o comércio, para o turismo, né, o afastamento da população, quando ela se instala no novo local, ela vai desenvolver laços afetivos com onde ela está, né? E com isso elas vão se desvinculando com a parte mais antiga da cidade. E ter uma cidade sem uso, sem apropriação, ela perde o sentido, né? Então a alma da cidade é a sua população, o seu uso, as pessoas utilizando, fazendo, né? Tendo seus momentos de alegria, de felicidade e mesmo de tristezas naquele local, né? Que é o locus do acontecimento. Esvaziando isso e ficando apenas para o turismo,
ela vai empobrecendo, né? Mesmo sendo um conjunto arquitetônico extremamente privilegiado. Ele vai ficando pobre, pobre de alma. E é isso que a gente precisa fazer, chamar a atenção para a leitura, que é rico, para que a gente possa apropriar desse bem, usar, né? Passear no chafariz, visitar o Largo do Rosário, passear no Largo do Sol, ver como está a Praça da Estação, de vez em quando fazer uma caminhada até o Santuário da Santíssima Trindade. No domingo pela manhã, reservar uma hora para você encontrar com as pessoas, visitar, né? Isso tudo faz parte de um processo de uso, de apropriação, né? Uma população que está num bairro que não tem uma praça para que as pessoas se encontrem, um espaço para as crianças brincarem, como a gente tem vários bairros aqui em Tiradentes que não tem essa espacialidade, fica muito mais difícil ainda, né? Então, ler a cidade significa que a gente precisa despertar para essa problemática toda e encontrar soluções. E um dos pontos muito interessantes, Paulo, é a educação patrimonial, né? Porque a educação patrimonial vai incentivar o uso disso, vai propiciar também, através da leitura, um novo olhar para esse espaço e tudo que tem de importante nele, né? E é importante, não é só para o turista não, tem que ser importante para nós que vivemos aqui. Porque se nós não valorizarmos isto, para o turista também não vai ter muito sentido, porque fazer turismo em cenário, ele pode fazer lá no Projac, no Rio de Janeiro, que a Rede Globo faz igualzinho, né? Mas aqui não, aqui é uma cidade que a gente precisa fazer a vivência desse logos, né? E todos nós temos as nossas experiências, né? Só que a gente precisa fazer com que as pessoas que estão no entorno venham para cá também. A importância da educação patrimonial aí no caso é que quando as pessoas conhecem, leem essa cidade, se envolvem com ela, elas se apropriam desse bem e se apropriando desse bem, elas resgatam esse sentimento, ou esse sentimento de amor à cidade permanece. Daí vem o sentimento do cuidado, do respeito, de uma série da valorização. Agora, entra uma outra coisa aí que é a seguinte: se você não se apropria desse espaço, desse bem que fez parte da sua história, dos seus avós, dos seus pais, de todo mundo que veio antes de nós, o que acontece? Você põe o que nesse lugar? Qualquer coisa. Qualquer coisa que tocar no rádio, qualquer coisa que cair de paraquedas aqui em Tiradentes achando que é lindo. Então, assim, você sofre um processo de aculturação, de perda dos seus valores e põe o que no lugar? Alguma coisa que não vai durar mais que um mês, uma semana. Sim. Quando, na verdade, você está diante de bens que são duradouros, pela memória que eles trazem, pelo envolvimento das pessoas, os nossos avós, os nossos pais, os que vieram antes de nós, né? Quer dizer, eu, por exemplo, independente de eu ter nascido aqui em Tiradentes, eu tenho um profundo carinho por todas aquelas pessoas mais velhas que eu conheci, que me ensinaram, que me passaram coisas, que me contaram histórias, de saber como é que se divertia em Tiradentes, como é que as pessoas se encontravam, o que elas faziam. Isso é importante para que a gente não deixe de criar, de investir na continuidade desses valores, né? Sim, é uma valorização é um processo que tem que começar de dentro, né? Sim. De dentro para fora. Agora, Tiradentes tem sido citada como cenário, como vitrine, palco. O que vocês acham desses adjetivos? Olha, Paulinha, esses adjetivos eu acho que eles acabam sendo pejorativos, sabe? Porque uma cidade antes de mais nada, um abrigo de uma comunidade, né? E esse abrigo da comunidade, se ele é transformado em palco para eventos, ele está ignorando que ali existe uma população que
que está vinculada com aquele espaço. Essas denominações, elas acabam sendo conflitantes, né? Porque chama muita atenção, especialmente no caso da nossa cidade, que nós temos eventos já de janeiro até dezembro, e aí vai essa sucessão direto, né? Acaba não dando um intervalo para a cidade descansar, né? Ela precisava ter uma folga para as pessoas descansarem e retomar a questão do uso, né? E eu me lembro de um professor meu, lá na escola de arquitetura, que ele sempre começava falando da cidade que tinha muitos problemas com relação à identidade, que era Tiradentes, né? E eu ficava assim, mas por que ele só usa a minha cidade, né? E aí eu fui vendo, né, entendendo por que ele citava a minha cidade, porque uma cidade que serve para tudo, ela acaba não servindo para nada, porque ela acaba perdendo a sua identidade. Se ela vende roupa, moto, carro, avião, comida, tudo, mas uma hora ela vai dizer, mas por que tem que ser tudo? Ela não pode ser um lado específico, né? Ela tem que atender a todas as demandas, ela não pode atender um aspecto da cultura, ela não pode atender um aspecto do meio ambiente, ela não pode se especializar. Então, e naturalmente, a nossa cidade ela está muito mais vinculada à cultura, ao turismo cultural, né? Porque nós temos música da melhor qualidade do século XVIII, nós tivemos um teatro no século XVIII, tivemos a parte toda de pintura, escultura da melhor qualidade no século XVIII e XIX, né? Então isso tudo é um traço cultural muito importante e identitário, porque se nós não valorizarmos isto, a gente acaba caindo numa banalidade de abrigar tudo quanto é coisa que surge aí no mercado, né? Eu cheguei a fazer uma sugestão que era a seguinte: já que as pessoas querem fazer esse uso da cidade e não há esse descanso, como o Luiz falou, esse descanso seria uma pausa para a gente que vive na cidade não ter os espaços descaracterizados por eventos que vão acontecer. Podermos nos encontrar normalmente e tudo. Pessoas que, por sua vez, visitam a cidade, conseguirem enxergá-la sem ela sofrer essa interferência, né, que cada evento traz, mesmo que respeite todas as normas. Eu fiz a sugestão deles criarem uma Tiradentes-lândia, não sei aonde, escolham um lugar. Lá nessa Tiradentes-lândia, eles fazem tudo o que eles quiserem e deixam a cidade em paz para que ela seja vista, visitada, aproveitada e curtida como ela é de verdade. Talvez fosse um ganho, né? Mas existe uma loucura nas pessoas que chegam e querem se apropriar desse cenário, dessa vitrine, desse palco, disso tudo, que é se adonarem por algum tempo daquilo ali. Elas não têm sequer, eu já andei fazendo algumas pesquisas, uma época a gente tinha um jornal aí e tudo, assim, você sabe quantos anos tem Tiradentes? A pessoa falava assim, uns 100. Ou seja, a pessoa cai aqui de paraquedas, né? Aqui tá cheio de paraquedista, tá cheio de garimpeiro, né? Como a gente diz, que é assim, cai de paraquedas, não sabe onde tá, só quer garimpar, só quer ganhar dinheiro, só quer usufruir e não tem um olhar, sabe? Não tem, é como se você... Sabe aquela história da galinha dos ovos de ouro? Aquilo que o Ives até citava em algumas coisas. Não matem a galinha dos ovos de ouro. Porque realmente é uma exploração desenfreada, sem sentido, sabe? Que acham que é bacana. É bacana para eles, mas não é... Ninguém olha se é legal para a cidade como esse organismo vivo, né? Com esse patrimônio material e imaterial e com essa respiração que ela tem, que é o que encanta as pessoas. Então, é meio maluco, sabe? Acho muito doido. Mas, Paulinho, olha só, é interessante, né,
que essa observação da Jô de fazer um outro local, né? Mas é muito curioso, imagina que nós temos a mostra de cinema, que já chegou assim, duas dúzias já de anos, né, sendo realizada aqui, e nós não temos um espaço para esses eventos, né? Ou a coisa acontece na rodoviária, que nunca foi projetada para isso, ou acontece no Largo das Flores, que é o coração da cidade, né? O que a gente realmente precisa é ter um espaço para abrigar toda essa diversidade de eventos e não comprometer a parte principal da cidade para ela ficar realmente para ser visitada, porque nem todo mundo que vem para Tiradentes quer saber de assistir cinema ou às vezes quer participar do festival de motos, né? E aí ter essa espacialidade é muito importante, inclusive com infraestrutura, porque acaba sendo uma cidade muito visada, mas contrastando com uma cidade muito despreparada para isso. Sabe? Ter restaurante é muito importante, nossa, temos ótimos serviços, temos ótimos bares e tudo, mas a gente precisa preparar para receber esses eventos. Sabe? E outro aspecto, Paulo, é assim, economicamente, nós acabamos ficando muito dependentes da situação econômica mesmo. Os eventos são importantes, trazem recursos, trazem dividendos para a comunidade, o povo ganha dinheiro, precisa ganhar dinheiro mesmo, sabe? Mas também precisamos cuidar da cidade, né? Ao mesmo tempo que a cidade está assim, sendo toda fatiada e com novos loteamentos, nós não estamos com visão de futuro zero. Se daqui a 30 anos alguém quiser reservar, tiver um espaço para implantar um grande investimento em Tiradentes, que seja na área turística ou ambiental, não vai ter, porque a cidade inteira está sendo fatiada. E quando você vai fatiando isso, significa que você não está tendo cuidado em preservar, por exemplo, as matas, né? Você não está tendo cuidado de proteger as matas ciliares, não está tendo cuidado em proteger os córregos, né? As nascentes, as né? nascentes. Então a gente vai tem uma sucessão de problemas que vão comprometendo toda a espacialidade da nossa cidade. Mas é só aqui no entorno? Não, se você chegar lá no Elvas, está tudo fatiado. Você vai lá na Candonga, está cheia de invasão. Você vai para o lado do Guarte, né? Está tudo fatiado. O que não está fatiado já está tudo demarcado para virar lotezinhos, né? Então, assim, a nossa cidade ela está sendo totalmente parcelada sem nenhuma visão de futuro. E isso é comprometedor, porque se nós não temos visão de futuro, como que a gente vai preservar o presente? Como que vai ser a leitura do nosso passado? Então, olha só, essa leitura da cidade é muito importante você compreender desde como chegaram aqui os primeiros bandeirantes. Aí a gente tem a nossa atualidade, essa quantidade de fatias de lotes, essa ocupação super intensa. E o que vai sobrar para o futuro nosso? Então, assim, uma leitura muito dramática. Nós precisávamos parar tudo, né? E tudo mesmo, inclusive fazer a conscientização do próprio IPHAN, que tem aprovado projetos de loteamento sem passar pela municipalidade. Isso é um comprometimento muito grande, porque afeta não só as questões ambientais da Serra de São José, como também a leitura da nossa paisagem. Porque o último condomínio que foi aprovado agora pelo IPHAN no final do ano passado, ele compromete drasticamente o nosso conjunto arquitetônico e paisagístico. Então essas ameaças que Tiradentes vivencia, acaba comprometendo o patrimônio cultural, a qualidade de vida e, em especial, a paisagem, né? Sim. Sim, e ainda tem uma outra coisa, quer dizer, a cidade sendo usada dessa maneira, eu vou voltar um pouco nesse assunto, como um lugar onde se pode fazer quase tudo. Eu não vou falar tudo porque seria exagero, mas é quase tudo. De repente tem uma exposição de carro na praça, tem um evento de moto, tem
essas trapisongas todas que as pessoas inventam aqui, elas são capazes, por exemplo, de dar um lugar a uma grande agência bancária na praça e não ter um lugar para pendurar os quadros que as pessoas que foram convidadas para uma exposição vão fazer. Eu já assisti coisas aqui absurdas. O que acontece? Quando algum desavisado, alguém que gosta dessa cidade, que valoriza esse patrimônio, chega aqui e tem um evento desse, ela nunca mais quer voltar. Ou então ela vai pegar o calendário de Tiradentes e olhar quando é que ela pode vir aqui, que ela possa ver a cidade, que ela já visitou, que ela quer trazer seus filhos, seus netos, porque isso acontece com as cidades. Então, é uma loucura, porque você não dá trégua à cidade. Ninguém aguenta viver sem trégua. Então, como uma cidade pode aguentar? Que é esse organismo vivo, sabe? Que eu acho assim, há uma vida pulsando nos muros, nas paredes, nas fachadas, nas janelas, nos desenhos, nas curvas poéticas que todo esse patrimônio tem, sabe? Então, eu acho que tudo precisa de manter viva essa alma, sabe? Manter viva essa respiração. E é isso que a gente pensa que a cidade precisa se planejar para acontecer. Então, olha só, eu acho que, complementando o que a Marisa colocou, eu vejo muito preocupante com relação a nós, tiradentinos, né? Eu moro num bairro que é uma ocupação já de 40 anos, né? Mas é um problema sério com relação à ocupação muito mais afastada dos tiradentinos, e essas ocupações de condomínios e loteamentos feitos para ser vendido para uma demanda, que eu não sei qual demanda que nós vamos acabar, Paula, com a nossa população pós-condomínios, porque daqui a pouco todo mundo vai sendo transferido para uma empurrado para cada localização. vez mais longe. Porque vai havendo uma melhora, né? Eu me lembro dando aula, né, na Escola Basílio da Gama, e as pessoas falam assim, nossa, Mococa é uma favela. Eu disse, não, gente, é uma ocupação muito nova. As pessoas não querem morar em casa feia. As pessoas querem morar numa casa que tem uma janela bonita, que tem uma porta, que tem um vitral, que tenha telhado, se possível que tenha beira ceveira, que tenha tudo, que é a referência dela da parte bonita da cidade. Ninguém quer morar em casa feia. Agora, com o passar do tempo, o bairro vai melhorando, né? As ruas foram calçadas, agora já tem asfalto, muitas casas já receberam telhados, né? Mas tem um problema muito sério, que é a questão do parcelamento dos lotes. Os lotes são exíguos, né? Ou seja, há um problema ambiental muito grande, porque com parcelamentos tão pequenos, as famílias não têm intimidade, porque não pode dar um grito que o vizinho escuta, né? Não pode ter uma árvore, porque senão faz sombra na casa. Isso é um comprometimento ambiental. Então, os próximos loteamentos que a prefeitura tiver que fazer, precisa considerar que um lote precisa ter no mínimo 300 metros quadrados, precisa, para que a pessoa tenha uma espacialidade arborizada, que ela tenha espaço para ter um canteiro, para ter uma verdura, para ter um jardim, né? Humanizar isso é muito importante, né? E além disso não estar humanizado, não há esses espaços, como você falou, para socialização, que é uma praça, né? Porque a pessoa pode não ter um jardim, mas ela vai cuidar daquela pracinha em frente à sua casa, é ali que ela vai encontrar as pessoas. Mas quando esse adensamento se torna crítico, e além do mais, você não tem uma praça, você não tem um lugar para que as pessoas possam se encontrar e se relacionar, fica mais grave, né, Luiz? Exatamente, né? E olha só, eu fico vendo, né, tudo acontecendo em Tiradentes, né? E eu falei assim, gente, mas nós não temos um plano diretor? O plano diretor é exatamente para ordenar o crescimento da cidade, né?
tudo que um proprietário quiser fazer em sua propriedade, no seu terreno ou no seu lote, está lá determinado. Ele precisa seguir aquilo ali. Mas ele tentando burlar tudo, infelizmente, não está tendo acompanhamento por parte do Poder Executivo e Legislativo para que aquilo volte e não ter precedentes. Por exemplo, no nosso plano diretor, as casas têm que ter 2 pavimentos. E nós já temos com inúmeras casas com 3 pavimentos. Por que algumas pessoas são obrigadas a manter as suas casas com 2 pavimentos e determinadas pessoas podem ter 3, 4 pavimentos? Isso não é justo, né? Então a gente precisa fazer com que a cidade, os direitos sejam iguais para todas as pessoas, né? E nesse sentido, Paula, ao mesmo tempo que afasta a comunidade, ela acaba não interagindo com as demais partes da cidade, porque os investimentos não estão à altura, né? Elas se sentem mais não comprometidas, né? Mas elas acabam ficando numa situação de realmente de se afastar para não ter visibilidade, né, nessa espacialidade toda. Parece que é complicado, mas quando a gente vai olhando o que está acontecendo com os tiradentinos, né, que não vão mais à praça do Largo das Forras, não tem mais aquele contato com os pontos principais. É raro hoje ver uma família passear no chafariz. O dia que eu vejo é até fotográfico, documento, porque é tão pouco agora isso acontecendo, é tão difícil você ver alguém de Tiradentes fazer uma caminhada ao pocinho lá atrás da matriz, né? É muito difícil você ver alguém visitar o pocinho da igreja do Canjica, né? Porque são pontos memoráveis, são pontos que contam a história da população, né? E nesse sentido, a gente vai ficando o quê? Mais pobre, né? Porque a gente vai perdendo esses laços identitários, né? E se nós formos uma população pós-condomínio, a coisa vai ficar muito pior, né? Mas ainda nesse sentido, Paulo, eu gostaria de enfatizar por que tem que ter condomínio com 300, 400, 500 lotes em Tiradentes. É para a população? Então você vai trazer uma outra população sem nenhum vínculo com aqui, né? Mas elas vão fazer o que aqui em Tiradentes? Todo mundo vai abrir pousada, todo mundo vai abrir restaurante, todo mundo vai abrir loja de artesanato, todo mundo vai trabalhar com turismo, né? E a gente tem uma demanda, né? A gente tem uma oferta muito grande, mas não temos demanda para isso. Tanto é que assim, os condomínios estão abrindo, mas eles não estão ocupados, né? Porque há muita oferta e pouca procura. E nesse sentido, se você tem muita oferta, o produto acaba sendo desvalorizado, né? E algumas ocupações, eu acho que nós deveríamos fazer uma campanha muito profunda, muito arraigada, para que as pessoas não comprem lote nesses investimentos, porque eles vão comprometer a nossa paisagem, eles vão comprometer os nossos córregos, eles vão comprometer a bacia do Rio das Mortes de maneira geral. Tá? Então, é complicado. Vão comprometer esse patrimônio natural que depende dessa natureza funcionando harmonicamente, como as borboletas, as libélulas, os pássaros e toda essa cadeia que está em harmonia aqui e que torna o lugar especial, entende? Você não vai ter mais um ambiente natural propício a esses encantos que são patrimônio natural da cidade, né? Então, nesse sentido, o condomínio ele não é visto como planejamento, ele é visto também como uma ameaça, né? Uma das ameaças da... Na verdade, ele é uma ameaça, porque essa ocupação, ela poderia ser, não precisava ter tantos parcelamentos, podia ser um chacreamento, sabe? Porque
traria menos impacto, né? Menos arruamento. E inclusive traria uma ocupação menos densa, né? Eu estava observando, Paulo, uma coisa muito curiosa, é a quantidade de córregos sendo canalizados em Tiradentes, né? E na Candonga mesmo está cheio de manilhas, de manilhões, porque a partir do momento que você canaliza um córrego, você elimina a água na superfície. Automaticamente, você elimina também a fauna e a flora. A vida, né? Exatamente, você tira a vida silvestre daquele lugar. Então há um empobrecimento muito grande. E se nós já somos uma região conhecida pela exuberância das libélulas, pela riqueza das borboletas, pela riqueza da comunidade de pássaros, né, das nossas aves, isso tudo vai ser eliminado, porque se você tirou a água, você automaticamente tira a vida daquele local. Sim. Temos que pensar muito, né, e alertar e divulgar para que isso não se acabe, né? O ano passado, 2020, nós fomos pegos de surpresa por uma pandemia, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como vocês viram a cidade durante a pandemia do Covid-19. Olha, num primeiro momento, eu respirei aliviada, uma vez que o assunto principal da pandemia é respirar, né? Porque eu enxerguei a cidade de novo. Não que eu tenha alguma coisa contra os seres humanos, mas a tralha que eles trazem, né? Que é os carros, que é toda uma movimentação assim, barulhenta e tudo, eu pude em silêncio apreciar a cidade, andar por ela, passear o meu olhar com calma e tudo. Mas eu compreendi que era um momento difícil para aquelas pessoas que dependem daquele movimento, que dependem do número de visitantes para que elas possam funcionar. Mas eu acho que o mundo está numa transformação e Tiradentes não está fora do mundo, a gente espera, em que vai encontrar novas maneiras, né, de se relacionar, de sobreviver, de aprender a trocar, aprender, a gente espera, a respeitar, sobretudo, a vida, né? Porque quando o Luiz fala de toda essa ameaça natural, quer dizer, isso tudo está nos mostrando o quanto a natureza e até os meios urbanos estavam precisando do sossego do bicho homem, né? Assim, dele ficar recolhido para que ela pudesse estar em paz na sua exuberância. Várias imagens têm circulado no mundo nesse sentido. Então, a gente espera que haja um aprendizado no sentido de compartilhar esse espaço humano, esse espaço urbano, para que seja melhor para todo mundo. Porque enquanto as pessoas estiverem pensando só nos seus negócios, no seu umbigo e nos seus interesses, não vai ser legal para todo mundo, né? E nós vamos precisar ser muito solidários, porque os tempos difíceis estão aí, sobretudo para o Brasil neste momento, onde a gente tem um projeto de destruição violento, destruição de um modo geral, né? Todos esses condomínios fazem parte desse projeto de passar a boiada. A boiada está passando aqui em Tiradentes também, enquanto todo mundo está em casa e não está vendo o que está acontecendo. Então é preciso que a gente esteja alerta, né? E eu acho que as manifestações culturais, embora elas tragam um ajuntamento de pessoas, elas devem retornar aos poucos, né? Com todos os cuidados, porque se a gente for esperar a vacina, parece que também não há um projeto de começo, meio e fim de uma vacinação para que a gente possa ter uma vida expressa da melhor maneira.
É preciso tomar todo cuidado, mas não desistir da luta. Verdade. Paula, logo que Tiradentes foi fechada, né, eu levei um susto. Né? Gente, mas como que Tiradentes, uma cidade que tem uma infraestrutura tão grande, vai fechar? Né? E nós praticamente sobrevivemos da arte de receber. Né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, vai ser uma tragédia. Quando eu saí pela primeira vez, numa manhã, eu fiquei completamente apaixonado pela minha cidade, mais ainda, porque não tinha nenhum carro nas ruas, estava tudo vazio, tinha um silêncio do século XVIII. Parecia que a cidade realmente tinha voltado no tempo, sabe? E é aquela luminosidade batendo nas pedras ali do Largo das Forras, refletia aquela luz. Foi assim, uma coisa assim, cinematográfica, sabe? Eu fiz algumas fotos, né? Mas ao mesmo tempo que me dava uma alegria muito grande de ver aquela rua, aquela arquitetura iluminada, aquela beleza das cores, né? Aquela harmonia, foi me dando também uma tristeza da cidade estar vazia, né? Tão silenciosa, né? E a Serra de São José também foi fechada pelo IEF, né? Que é o gestor das unidades de proteção ambiental. Eu passei, Paula, 6 meses, pela primeira vez na minha vida, 6 longos meses sem subir a serra. E me deu uma saudade. Cada dia que passava, Paulo, mais vontade de ir às cachoeiras eu tinha. Eu tinha vontade de respirar a brisa do alto da serra. Eu tinha vontade de olhar aquela água caindo das cachoeiras, de ouvir os passarinhos, de ver aquela revoada de libélulas passando. Foi me dando uma saudade muito, muito interessante disso. Mas, ao mesmo tempo, gente, mas tem uma maneira da gente ver a serra. Tem maneira de usar a serra sem estar na serra. Então o que eu fui fazer? Até por orientação da minha fisioterapeuta, ela disse, Luiz, agora você vai correr. Eu disse, meu Deus, correr em Tiradentes eu vou cair e não vai dar certo. Você começa a correr e você vai ver, aprender a ver a cidade e se proteger para você não cair no meio das pedras de Tiradentes. Aí eu comecei a correr, Paulo. De repente, eu já estava lá no Padre Gaspar. E aí eu fui vendo a beleza da Serra de São José. Para uma boa aula de educação patrimonial e ambiental sobre a Serra de São José, não significa que você precisa estar exatamente em cima da serra. Você pode fazer tudo isso de lá do Gaspar, do alto da torre, de lá da Mucoca, do adro da Matriz. Você tem toda a visibilidade do paredão e da mata, né, da Mata Atlântica que está no sopé da Serra de São José. Ao mesmo tempo que eu fui vendo que isso é possível e que é uma alternativa de ver a Serra de São José, usar a Serra de São José sem estar nela, eu falei, gente, a gente pode montar um roteiro de várias possibilidades de caminhada, de bicicleta, de cavalgada, sem inclusive degradar a própria Serra de São José. Mas quando abriu, Paula, eu fui para a serra, logo que eu fui lá na casa da serra, fui correndo, né, foi um exercício, cheguei lá e perguntei, que dia que vocês vão abrir a Serra de São José? Ah, nós vamos abrir a semana que vem. Então, só retornei à serra no dia em que, depois que o IEF abriu. Eu levei um susto, porque tinha um impacto violento, muita gente não respeitou, continuou usando, acampando e causando um impacto muito grande na Serra de São José. Assim, quem estava certo? Eu que respeitei ou os outros que não respeitaram? Eu acho que os que não respeitaram não fizeram um papel bacana, porque além de não cumprir uma norma, eles levaram também impacto para a Serra de São José. Mas outra coisa, Paula, que foi muito curiosa nesse período de 6 meses que eu fiquei sem ir à Serra de São José, é que eu fui lendo a cidade sobre outros aspectos, passando pelo Elvas, passando pela Caixa d'Água, vendo tudo, mas por todas as trilhas possíveis. Eu tenho até que agradecer ao César Reis, porque o César disse, Luiz, a sua semana eu vou fazer um programa para você ir, né? E aí eu fui vendo, Paula,
que durante o período da pandemia, a cidade de Tiradentes sofreu um impacto avassalador com fogo, botava fogo, chamava os bombeiros. De repente, a área queimada vinha foice, machado e motosserra. Depois botava fogo novamente. E de repente aparecia um trator, né? Tudo na cabeça daquele proprietário planejado, né? Foi exatamente o que a Marijô falou. A boiada passou o ano passado, mas a boiada passou feio por cima de todas as questões ambientais e patrimoniais de Tiradentes, né? Eu acho que se a pessoa quer fazer um investimento, que ela faça, mas é preciso respeitar todos os instrumentos de proteção da nossa cidade, consultar os órgãos, né, responsáveis. Se o IPHAN não manifestar, procura a prefeitura. Se a prefeitura não manifestar, procura o IEF. Então a gente tem todos os instrumentos para a proteção da cidade de Tiradentes, eles existem, mas não podem ficar dormindo nas gavetas, né? Se alguém esqueceu e deixou lá, vamos tirar isso, gente. Vamos fazer um crescimento mais ordenado. Vamos pensar no mínimo de sustentabilidade para essa cidade, que é tão bonita, é tão desejada, é tão almejada por tantos brasileiros, por tantos estrangeiros. E por que a gente quer dar rasteiro em tudo? Por que tanta gente quer fazer as coisas subtraindo informações, passando por cima das autoridades locais, a exemplo do último loteamento aprovado pelo IPHAN, né, que ignorou tudo, né? E nesse sentido, Paula, aproveitando que, né, a deixa ali da boiada que passou, nós estamos com uma nova administração, nós estamos com uma nova Câmara Municipal, os conselhos municipais, né? Todos esses atores precisam dialogar, né? Se uma parte não quer dialogar, bate na porta dela. Vamos assentar, vamos conversar. O que é que a gente pode fazer, né? Quais são os dispositivos que a gente pode utilizar para a preservação do local? Porque as pessoas têm interesse em Tiradentes não é apenas pelo feijão tropeiro, ou apenas dormir num quarto de luxo. As pessoas têm interesse em Tiradentes por muitos aspectos, né? Por coisas singelas, né? E o singelo que é bonito, o singelo que expressa uma graça, né? Essa coisa que está lá implantada nos condomínios, que eles não estão nem aí se tem diálogo ou não, essas novas construções de Tiradentes que estão virando uns caixotes, né? Que não tem diálogo com nada, muito mais para ostentação do que uma interação com essa espacialidade toda, né? Então eu acho que é bacana, Paulo, a gente ter essa oportunidade de fazer essa reflexão, né? E que as pessoas, né, cada um que está nos ouvindo, também possa na sua casa, né, pensar, gente, eu também coloquei um boi nessa boiada, né? Será que como é que foi esse período que Tiradentes esteve fechada, um período tão difícil, né, para o Brasil, de tantas preocupações? Quem diria, né, gente, nós no Brasil, com floresta tropical, com floresta amazônica, com cerrado, nós estamos aqui preocupados com oxigênio, né? Você vê assim, como que o mundo dá muitas voltas, né, ou até capota, né, com essa coisa tão acelerada que está acontecendo. E isso tudo a gente pode aplicar na nossa pequena Tiradentes, né? A pequena Tiradentes de 300 anos, né? Porque ela é um espelho do Brasil. Tudo que acontece lá na capital Brasília, acontece aqui também, mas de maneira mais reduzida. E a gente consegue compreender tudo, né? A partir do momento que você lê a cidade, você vai vendo tudo. Parece que você olha a cidade e você tem um espelho dos acontecimentos, né? E por isso que ler a cidade é muito importante. Sim. Bom, a nossa conversa já está terminando. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Maria Gil? Bom, ler a cidade
é compreendê-la, né, na sua essência, na sua alma, é aprender a cuidar dela, a ter nela um modelo de harmonia, de respeito, de proporção e de unidade. Eu acho que uma cidade, quando é bem resolvida, mesmo no seu desenho, desde o século XVIII, ela nos ensina para a vida, né? A gente pode trazer essa leitura para a vida, porque é tudo que nós vamos precisar, menos coisas, mais interação, né? A gente até quer se abraçar e nem pode. Cada vez menos ostentação, né? Mas cada vez mais interação humana, que é importante. Mas, sobretudo, a gente precisa da cultura, porque é ela que vai alimentar a nossa alma para que a gente possa ter esperança e sonhar. Porque sem sonho, ninguém vive. A gente precisa dormir para sonhar. E sonhar acordado também. Porque eu acho que sem sonhar, a gente não é nada. Paulinha, olha só. A questão humana é extremamente importante, né? Especialmente nesse momento que a gente vivencia, né, de pandemia, né, que a cultura é muito afetada, né, os espaços culturais estão fechados, né, a gente não está tendo as celebrações, até as missas a gente tem público reduzido, tudo isso, né, não chega assim tão negativamente. A gente pode até tirar proveito disso, né, de pensar e avaliar que é um momento da gente valorizar a cultura, é um momento da gente valorizar a nossa identidade cultural, é um momento de resguardar para a proteção da nossa vida, mas também reenergizar para que a hora que a gente puder sair, que a gente puder participar dos eventos, que a gente puder acompanhar uma folia, a gente sair, mas com uma alegria muito mais acesa, né, mais aflorada. Redobrada, né? Redobrada, porque vai ser muito bom na hora que a gente estiver já vacinado, que Tiradentes estiver recebendo gente do Brasil e de todos os cantos do planeta, que com certeza Tiradentes é o objeto mesmo de atração de brasileiros e estrangeiros, né? E vai ser bom, né? Mas mesmo assim eu acho que a nossa convivência vai mudar muito, Paulinha, porque a gente vai ter nós vamos ter que nos cuidar mais, né? A gente precisa considerar que assim hoje já são quase 230 mil vidas subtraídas, né? Inúmeros espaços culturais fechados, né? O nosso próprio Centro Cultural Ibis Alves está sem programação, né? Porque não permite, né? E quantos segmentos da arte, da cultura que estão sendo prejudicados, né? Então a gente precisa considerar que isso tudo afeta e a gente precisa repensar e preparar para um outro momento, né? Eu acho que no futuro, se Deus quiser, melhor. Sim. Acho que esse momento nos permitiu buscar outras visões, né? Conhecer outras leituras, né? E vai ser mais significativo esse retorno, assim, de uma outra maneira, né? Então nós vamos terminando aqui, agradecendo com muito carinho os nossos convidados pela conversa. Nós voltaremos em outro momento para poder estar respondendo para vocês todos os questionamentos, as perguntas e considerações que foram colocadas no chat, tá? Muito obrigada a você, Marijô, muito obrigada, Luiz Cruz, e a vocês que nos assistiram hoje. Até o nosso próximo encontro. Eu também agradeço o convite e espero ter contribuído para que essa leitura seja ampliada e aguardo as perguntas para que a gente possa responder algumas dúvidas e até receber sugestões. Que bom. Que bom, nós vamos aguardar então e estaremos aqui à disposição para responder às indagações, às ponderações. E muito obrigado, Paulo, pelo convite.
Um teatro que agradece. E todos nós, né? Até a próxima.